Olá, caros alunos, voltamos com a aula antipertensivos e diuréticos. Essa é a terceira parte da aula. Agora falaremos sobre os vasodilatadores, ou seja, os fármacos que promoverão o aumento da luz do vaso sanguíneo, consequentemente diminuirá a pressão sobre as paredes do vaso sanguíneo. Os vasodilatadores, eles podem ser divididos em dois grupos. Os vasodilatadores diretos, hidralazina e minoxidil pertencem a esse grupo, e os bloqueadores dos canais de cálcio, que podem ser divididos em derivados da fenilalquilalminas, verapamil é o principal representante, os derivados da benzotiazepinas, o diltiazem é o principal representante, e os derivados da dihidropiridina, como amlodipino, nifedipino, dentre outros. Então vamos falar inicialmente sobre os vasodilatadores diretos. Hidralazina e minoxidil fazem isso, dilatam o vaso sanguíneo, e eles dilatam o vaso sanguíneo por promover um relaxamento da musculatura vascular. Se a musculatura vascular está relaxada, o vaso sanguíneo tende a se dilatar. É uma vasodilatação causada pelo relaxamento da musculatura vascular. Bem, mas se o vaso sanguíneo se dilata, ele também vai se dilatar no aparelho justaglomerular do rim. E ao se dilatar no aparelho justaglomerular do rim, o que nós observaremos é o aumento de renina. O aumento de renina promoverá a retenção de sódio, mas a retenção de água também, retenção hídrica. Além disso, em virtude da vasodilatação, em virtude da diminuição da pressão arterial, o coração, por compensação, aumentará a frequência cardíaca. Então, nós observaremos com o uso dos vasodilatadores diretos, além de retenção hídrica, também taquicardia reflexa. Por essa razão, quase sempre hidralazina e minoxidil são administrados juntamente ou associados com diuréticos ou com beta-bloqueadores. Os diuréticos irão diminuir a retenção hídrica e os beta-bloqueadores irão diminuir a taquicardia reflexa. Uma das reações adversas do minoxidil é a hipertricose, então ele causa aumento dos pelos. Por essa razão, o minoxidil em concentrações mais baixas do que 2,5 mg, é utilizado para crescimento capilar, por essa propriedade de aumentar os pelos. Então, como age, qual o mecanismo de ação dos vasodilatadores diretos? Então, como eu falei para vocês, eles promoverão um relaxamento da musculatura vascular. E como é que isso ocorre? O minoxidil, ele promove a abertura e a manutenção dos canais de potássio abertos. Dessa forma, os canais de potássio saem de dentro da célula para fora da célula, fazendo com que a célula muscular vascular ela fique hiperpolarizada. Hiperpolarizada, ela fica mais resistente a uma despolarização. Mesmo que a noradrenalina haja nos receptores alfa-1 dos vasos sanguíneos, promovendo a despolarização e, consequentemente, uma vasoconstricção, com o uso dos vasodilatadores diretos, eles se tornarão mais resistentes a essa despolarização, já que a célula fica hiperpolarizada. A segunda classe de fármacos usados como vasodilatadores são os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, qual o mecanismo de ação desses fármacos? Então, ao bloquear os canais de cálcio, ao impedir a entrada de cálcio na fibra muscular, eles impedem, consequentemente, a contração muscular. E onde é que nós encontramos os canais de cálcio? Encontramos na fibra cardíaca e encontramos também nos vasos sanguíneos. Na fibra cardíaca, ao impedir a entrada de cálcio, impede-se assim a contração muscular, diminui a frequência e a força de contração. Ao impedir a entrada de cálcio no vaso sanguíneo, se impede a dilatação vascular. Então, esses fármacos, apesar de serem vasodilatadores, alguns deles também inibem a frequência cardíaca e também inibem a força de contração muscular.
Aqui nós podemos ver dois fármacos de classes diferentes, a nifedipina, derivado da dihidropiridina, e o verapamil, que é um derivado da difenilalquilamina. Esses fármacos, apesar de eles bloquearem os canais de cálcio, eles possuem seletividades diferentes. A nifedipina irá bloquear os canais de cálcio, principalmente vascular, promovendo uma dilatação vascular, ou seja, sendo vasodilatador puro. Já o verapamil irá bloquear os canais de cálcio dos vasos sanguíneos e também do coração. Então, verapamil irá inibir a contração da musculatura cardíaca, irá diminuir a força de contração e a frequência cardíaca, irá diminuir também a contração vascular. Já a nifedipina, como atuará seletivamente nos canais de cálcio do vaso sanguíneo, serão vasodilatadores puros. Dessa forma, nós podemos classificar as indicações dos bloqueadores dos canais de cálcio em combate à hipertensão, no combate à angina, ataque cardíaco supraventricular, aqueles que são seguros na insuficiência cardíaca leve e moderada, uma vez que alguns deles irá inibir a força de contração, também merecem ser monitorados na insuficiência cardíaca. Também aqueles que são seguros com o uso concomitante de beta-bloqueadores, que irão reduzir também a frequência cardíaca e a força de contração. Verapamil e diltiazem, por inibirem os canais de cálcio dos vasos sanguíneos e também do coração, são utilizados como antihipertensivos, são utilizados para angina e são utilizados também para taquicardia supraventricular. Já os derivados da dihidropiridina, os inibidores de cálcio que agem seletivamente sobre os canais de cálcio dos vasos sanguíneos, são utilizados principalmente como antihipertensivos. E os mais recentes, os mais novos, também podem ser utilizados para angina, como amlodipino e como nicardipino. Os bloqueadores dos canais de cálcio, que são seguros na insuficiência cardíaca leve ou moderada, são os derivados da dihidropiridina mais recente, como felodipino, isradipino e amlodipino. Entretanto, obviamente, eles precisam ser usados com cautela. E os fármacos bloqueadores dos canais de cálcio, que podem ser usados de forma segura com os bloqueadores beta-adrenérgicos, são também os derivados da dihidropiridina, nifedipino, felodipino, isradipino, amlodipino e nicardipino. Então, na prática, os bloqueadores de canais de cálcio mais seguros são os derivados da dihidropiridina, enquanto que os derivados da difenilalquilamina e os derivados da benzodiazepina, como verapamil e diltiazem, apesar de serem menos seguros, eles possuem indicações mais amplas, como antihipertensivos, fármacos utilizados na angina e também fármacos utilizados na taquicardia supraventricular. Quais os efeitos colaterais mais comuns dos bloqueadores dos canais de cálcio? Pode ser cefaleia, pela vasodilatação que eles provocam, tontura, rubor facial, pelo aumento do fluxo sanguíneo, e pelo aumento do fluxo sanguíneo, aumento da dilatação vascular, pode também gerar um edema periférico. Mais raramente, esses fármacos podem causar hipertrofia gengival, e os derivados da dihidropirimidina, apesar de serem mais seguros, os que têm ação mais curta, como o nifedipino, podem causar estimulação simpática reflexa, o que pode ser um sintoma deletério para o sistema cardiovascular. Vai estimular o coração a aumentar a frequência cardíaca, mas paradoxalmente vai promover uma vasodilatação. Isso vai gerar
um ciclo vicioso de aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, uma vasodilatação reflexa. Também o verapamil e o diltiazem podem provocar uma depressão miocárdica e um bloqueio atrioventricular, porque eles bloqueiam canais de cálcio cardíaco. E ao bloquear de forma muito intensa, ao bloquear a grande quantidade de canais de cálcio cardíaco, eles promovem um ionotropismo negativo, redução muito grande da frequência cardíaca. Isso pode gerar uma depressão miocárdica e também um bloqueio atrioventricular. Então chegamos ao fim da nossa terceira parte da aula antihipertensivos e diuréticos. Falamos sobre os fármacos que são dilatadores de vasos sanguíneos, dilatadores de artérias e dilatadores de veias. Falamos sobre os dilatadores diretos. E também falamos sobre os bloqueadores dos canais de cálcio. Na nossa quarta parte da aula antihipertensivos, falaremos sobre os fármacos que vão inibir a enzima conversora de angiotensina, ou seja, a enzima que promoverá a transformação, a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então não percam a quarta parte da aula antihipertensivos e diuréticos. Falaremos sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Até lá!